Olá, sejam bem-vindos à nossa aula live, parte número 6, explicando em detalhes como que funciona o processo da reencarnação. Sou Pradivas, boa noite, seja bem-vindo. Essa aqui é uma sequência de lives que a gente está disponibilizando gratuitamente nessa plataforma, trazendo observações, contextos. Isso aqui é só uma abertura, né? Se você está aqui no YouTube vendo essa aula, né, que já foi gravada, é importante que você deixe qualquer tipo de comentário, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, ok? Deixa um emoticon, aí se ajuda bastante no engajamento, e deixa uma curtida, tá? Você que está aqui no TikTok, é importante que você curta, né? Igual as divas está fazendo, você pode clicar em qualquer aba da tela aqui, vai aparecer coraçãozinho do lado direito, e assim eu ganho e subo de engajamento. Vamos lá. Essa aqui é uma sequência de aulas onde a gente está abordando sobre a reencarnação. Anteriormente, sobre essa sequência de aulas, nós fizemos 4 aulas falando sobre os karmas, 3 aulas falando sobre energias densas, reconstruindo um processo explicando como cria-se as formas pensamentos e pensamentos obsessivos. Depois nós fizemos 8 aulas falando sobre obsessores e agora essa é a sexta aula falando sobre reencarnação. Bom, se você vê toda essa sequência que vai estar disponível gratuitamente no nosso canal do YouTube, você que está vendo no YouTube, cara, entenda uma coisa, que se você pegar essas 30 aulas que a gente está gravando aqui e você realmente se dedicar a pôr em prática para compreender, você vai ter um conhecimento muito rico. E isso vai, obviamente, facilitar muito a sua vida, seu desenvolvimento espiritual, né? Então, assim, a gente está fazendo o que pode dentro dos momentos que nós estamos passando, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu peço que vocês comentem se o áudio está agradável para vocês. A gente está usando o microfone. Se caso eu ficar em silêncio, é que o microfone descarregou, ok? Bom, é isso. É importante que vocês curtam a live, ajuda aí no nosso engajamento, é uma forma de retribuir. A gente não está fazendo live, fazendo dancinha do TikTok. A gente está fazendo live, pedindo esmola para vocês, nada. A gente está trazendo conteúdo. Que vocês demorariam muito tempo para chegar numa linha de raciocínio assim. Bom, a gente vai trazer o término desse mapa que a gente está trazendo aqui. Ok, deixa eu levantar um pouco mais. Acho que agora vai ficar melhor, né? Obrigado, gente. Quem quiser me dar rosinha, pode me dar rosinha. Eu não sei o que significa, mas obrigado. Tá? Quem quiser um alô, é só mandar mensagem aqui. Então a gente meio que fez um mapa, a gente vai refazer esse mapa, explicando em detalhes como é que funciona, tá? E a gente vai trazer outros mapas, outros desenhos que eu fiz, tá bom? Por quê? Para fazer um entendimento de explicações. Por quê? Porque a reencarnação, como os níveis de obsessores, ele intrinsecamente está conectado com o processo da queda do Criador, só que a gente já fez algumas aulas sobre isso. Eu vou trazer para vocês uma introdução do campo da mente, para aprofundarmos mais sobre essa construção. A gente vai... Deixa eu ver o que mais eu trouxe aqui. A gente vai falar um pouco, se der, sobre neurônios, para compreender um pouco mais. Então, mas vamos lá. Vamos lá, sem mais delongas, vamos fazer o que a gente veio fazer aqui. Tá bom? Boa noite a todos, obrigado pela presença. A grande tese inicial da reencarnação, muitas pessoas ficam quebrando a cabeça para tentar entender o que realmente significa a reencarnação. E a reencarnação ela é muito mais complexa, por isso que eu chamo isso de adaptação. Passamos ciclos de existência, tá? Onde o espírito que anima cada um de vocês projeta-se novas personalidades, e essas personalidades criam novos arquivos, esses arquivos se tornam tendências, inclinações, como a gente vai explicar em detalhes aqui. Essa aqui é uma introdução, e geram certas dificuldades que você pode passar na sua vida. Eu quero que você entenda que muita coisa que transparece ser um karma não é necessariamente um karma. São decisões equivocadas
momentos de inocência que resultam em situações da sua vida que parecem um carro. Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar ao ponto inicial. Cada um de vocês que estão vendo essa live, e é importante que vocês entendam isso, cada um de vocês que estão vendo essa live, vocês não são o seu espírito. É importante que vocês entendam isso. Então não existe reencarnação do espírito. Tá? Existe um processo onde o espírito que anima cada um dos vossos corpos cria um processo de desassociação, onde ele desassocia-se um fragmento, uma fração dele, para ser inserido ou emantado em um invólucro biológico. A partir desse momento que origina-se fragmento biológico, o que acontece? Surgem os 4 corpos inferiores, dentro dos Vedas modernos, chamado de quaternário inferior. Esse quaternário inferior é onde passa, como forma de filtros, a comunicação do espírito, o eu superior, para a matéria. E a partir dessa interação do espírito para o corpo, do espírito para a matéria, e a interação da mente como intermediador da vontade do espírito, da expressão desse espírito sobre a matéria, resulta-se um processo químico, alquímico no corpo físico, onde o cérebro se aciona, liga, e cada milivolts que percorre pelo canal do axônio, gerando conexões sinápticas e ligamentos dendríticos, resultando em arborizações dendríticas, nesse caminhar onde o desenvolvimento do DNA, gerando o desenvolvimento do DNA, gerando as mutações genéticas, o que acontece? Nesse período, essas múltiplas mutações genéticas que acontecem corriqueiramente em cada um de nós. Maria, a gente está falando sobre reencarnação. Maria, seja bem-vindo, obrigado pela presença, obrigado pela presença de cada um de vocês. Tá? Essa é a sexta aula falando sobre reencarnação. Então a gente tem mais 34 horas de materiais anteriores a esse que estão disponíveis gratuitamente no nosso canal do YouTube. Bom? Então, quem quiser saber sobre reencarnação dentro da perspectiva que eu trago aqui, fica nessa live até o final que vai fazer sentido para vocês. Ok? Então, o que acontece? Todo esse processo alquímico que acontece entre a conexões entre os cérebros que estão nesse corpo geram pulsar. E todo pulsar tem ondas, e todas as ondas carregam potencial de informação. Cada vez que o seu cérebro ele é acionado, é secretado um hormônio dentro de suas glândulas endócrinas. A gente traz um pouco da percepção espírita, mas assim, não, a gente explica de uma forma mais física. Não sei, pode ser que tenha coisas parecidas. E aí o que acontece? Esse momento dessas múltiplas ativações alquímicas e essas descargas hormonais que são secretadas nas suas glândulas endócrinas, que percorrem pelo sangue do seu corpo, ok? O que acontece? Gera um pulsar. E esse pulsar é um eu que se auto-percebe. Esse eu, advindo do foco da atenção, ele recebe uma atualização. Então, nesse exato momento, quem está participando da live está recebendo uma atualização, como a gente chama, um upgrade de percepção. Sabe quando vocês visualizam um filme e esse filme muda a percepção como você vê a vida? É porque a atenção e o foco que você direcionou àquele filme gerou novas informações e ativações químicas, alquímicas no seu corpo. Isso resultou nesse pulsar que você percebe as coisas.
É a mesma coisa quando acontece um evento específico na sua vida e a partir daquele evento específico, os hormônios que são secretados naquele evento mudam a forma como você enxerga a vida. Por quê? Porque a cada milésimo de segundo, advindo das mutações que você sofre e as interações que você tem dos genes para o ambiente, e essas expressões gênicas sendo ativadas, ou inibidas, ou neutralizadas, ou potencializadas em múltiplas formas, esse eu sempre está ativo. A pessoa que entende isso, ela começa a entender o jogo da existência. Isso aqui é uma regra que nossos pais deveriam ter passado para nós, alguém deveria ter explicado para nós na sua infância, porque essa é a regra da vida. Quando esse eu, ele, pelo fato dele surgir a partir da experiência desse corpo, da interação dos genes para o ambiente, e essa interação da ativação antecessor a esses genes, que vem da ideia ou da vontade do espírito, esse eu, ele se vê em um corpo, ele se vê numa cidade, ele se vê numa família, ele se vê passando por situações, ele se vê sentindo o que o corpo sente, se identificando com aquilo. Então, a primeira vez que aquele corpo está defecando, aquela criança se vê sentindo o corpo e ela fica assustada, fala, o que é isso que está saindo? Ou a primeira interação que a criança tem com o objeto e ela se apega àquele objeto com uma forma inocente de acreditar que o objeto, sem saber que é um objeto, e é retirado aquele objeto, aquele brinquedo daquela criança, e ela se vê retirando-se uma parte dela e ela começa a chorar. Aquela criança que não consegue perceber as coisas, o entendimento das coisas, ou separar as coisas, vê o pai agredindo a mãe, ou a mãe gritando com o pai, ou qualquer coisa, e ela acredita que aquilo é real e aquilo faz parte do seu aprendizado. E lembre, se você está aqui nesse perfil pela primeira vez, eu sempre uso esses exemplos reais. Eu não fantasio, eu não crio uma fantasia dessas ideias, porque a vida que cada um de vocês tem é uma vida problemática. Raras são as pessoas que não têm problemas ou traumas, raras são as vidas que são estáveis. Mas em algum grau, ou você passou ou está passando. E essa é a grande verdade da vida. E é nesse momento que esse eu sente o que o corpo sente, vê o que os olhos vê, toca aquilo que o corpo está tocando, interage com o ambiente. E à medida que esse eu vai fazendo esse processo, ninguém vira para ele e fala assim, ei, você não é o corpo, você não é o nome, você não é essa personalidade ou essa persona. Ok? Que te colocaram. Só que o que é isso relevante na sua reencarnação? Porque isso é a sua reencarnação. A reencarnação não é o que passou antes de você, não é o que vai acontecer depois de você. É exatamente esses processos alquímicos que acontecem porque você está existindo, coexistindo, interagindo com um corpo. Esse corpo tem mais de um cérebro, ele tem um sistema funcional específico, e essa interação da captação desse corpo para o plano antecessor ao plano biológico que vem do espírito gera essas coisas que ninguém te explica, essas coisas que você não sabe, mas você vê o resultado daquilo. Então, você é um resultado desses processos complexos, onde mestres e literaturas antigas, advindo de conhecimento antigo, já propagava e tentava fazer com que os humanos compreendessem. Esse conhecimento ele foi perdido aqui no Ocidente e foi substituído por ideias religiosas, onde o reino do céu está fora de mim, onde eu tenho que pregar-me ou me apegar-me a uma figura, um objeto ou um símbolo,
E ninguém nunca vira para você e fala que a chave está dentro de você. Mas quem que fala que a chave está dentro de você? Se você ler os apócrifos de Tomé, onde o próprio Jesus traz aquilo que está dentro é como está fora, e como o que está acima é como está abaixo. Queres entender o mundo de fora? Observe-se o mundo de dentro. Quer entender como é os mundos de dentro? Observe-se os mundos de fora. E esse estudo do que está dentro, está fora, observando os fenômenos naturais da natureza, nós chamamos de alquimia. Então, os buscadores desse conhecimento são alquimistas. Esse é um estudo sério, é um estudo real, não é fictício. E as únicas pessoas que realmente buscam o entendimento da alquimia são pessoas extremamente intelectuais e com recursos financeiros bem abrangentes. A alquimia não é um estudo para pessoa intermediária e pessoas que não têm dinheiro, porque é um estudo caro para executar os processos herméticos e é caro para você comprar os livros e você tem que ter uma inteligência muito acima da média para você compreender o que os livros estão tentando te entender. Ok? Então, isso é real. Como eu já disse, deixo gravado aqui, qualquer pessoa que estudar a alquimia terá um conhecimento muito mais profundo do que eu vou te trazer aqui. Porque o que nós trazemos é apenas a base do básico, do básico, do básico, do básico. Nós não estamos introduzindo a astrologia, nós não estamos introduzindo a questões dos elementos, nós não estamos introduzindo as interferências planetárias em seus graus opostos e similares, nós não estamos introduzindo as influências das grandes energias do universo. Então, o que eu estou referindo-me a vocês? Isso aqui é o básico do básico do básico. Ok? É importante que vocês curtam a live. Eu não sei porquê, mas a gente estava com um alcance até legal, diminuiu esse alcance. Acho que deve ser porque começa a ficar um pouco difícil, as pessoas vão ter dificuldade de entender. Ok? Então vamos voltar à questão da reencarnação. Vamos voltar com as questões das explicações aqui. Então vamos lá. Todo ser humano, todos os seres humanos, e até mesmo os animais, eles contêm uma mente. A diferença é que a mente de um animal, ela é uma mente racional. O que é uma mente racional? É uma mente que está sendo influenciada empiricamente pelos hormônios. A grande esmagadora diferença, né, dentro dessa perspectiva de um cachorro para um ser humano não é necessariamente o cérebro ou necessariamente o conjunto de neurônios. É as regiões onde esses neurônios estão e alguns genes que são despertos no ser humano que ocasionam-se atributos particulares do ser humano. Entende? Então o ser humano ele fala, o ser humano ele pensa e ele pode pensar sobre o próprio pensamento. O animal não consegue fazer isso. O animal ele tem uma mente, que a mente é estimulada pelos hormônios, como o nosso, que a gente chama isso de plano emocional, ou sistemas racionais de funcionamento, que toda espécie desse planeta tem. Entretanto, nós podemos pensar sobre as secretações dos hormônios, mas nós todos somos influenciados por esses hormônios. Certo? Então, o ser humano em si, ele tem uma mente. Segundo o que a gente estudou anteriormente às aulas, os yogas ou sutras de Patanjali vão classificar de que, ou os Vedas como um todo, que tudo que está na mente daquele indivíduo molda-se o caráter. Nós não estamos trazendo a perspectiva ocidental do que é o caráter. Nós estamos trazendo no entendimento anteriormente o que hoje nós temos aqui. Então a mente, tudo que está na mente, gera-se informações que o caráter vai utilizar para se mover. E esse movimento que ele faz é uma ação. E essa ação é o karma. Por isso que a gente tem 4 aulas falando sobre o que é o karma, para que vocês entendam esse movimento. O karma, ele é simplesmente uma ação. Quando esse indivíduo está na sua primeira existência, a sua primeira confronto a uma informação
ou uma experiência que ele acredita ser a única existência que ele tem, o que vai acontecer? Esse caráter molda essas ações, que é o karma. Então, esse caráter move o karma, e esse karma, dentro da experiência que ele está, resulta-se, sem o cunho intelectual, do raciocínio das coisas que estão acontecendo, ou as coisas que ele está vivenciando, terá apenas dois caminhos: a aversão e o apego. O apego é aquilo que eu sinto prazer. Gente, eu peço desculpa, eu juro pra você, o cachorro não tava latindo. Na hora que eu começo a fazer a live, ele começa a latir. Então eu peço desculpa, não tem o que eu posso fazer. Eu queria fazer um trabalho extremamente, assim, muito bom. Eu tento fazer as coisas da melhor forma que eu posso. Eu tento trazer detalhado, minimamente explicado, para que não tenha dificuldade de entender. Se tiver, veja de novo que vai fazer sentido. Eu tô aqui com o microfone que abafa ruído, mas às vezes não tem o que eu posso fazer. Tá? Então eu faço o que eu posso, o meu melhor dentro do que eu posso. Então, essa ação sobre a experiência dividida entre duas possibilidades. Só existe duas possibilidades na vida de vocês. Não existe três, não existe quatro. Isso é uma ilusão de escolha. Você só pode escolher duas formas. Aquilo que você sente prazer, você vai classificar aquilo com algo que você gosta. E aquilo que você não gostou, você classifica como dor. É muito simples. Todos nós, como fomos adolescentes, Leandro, seja bem-vindo, irmão. Obrigado pela presença. E se você não está sendo adolescente, eu quero que alguém que está vendo essa live for adolescente, comenta aqui eu. Ninguém vai te julgar, não, mas eu vou te trazer uma percepção que você vai ver na sua própria vida. E você que já foi adolescente, você vai entender o que eu estou te falando. Tá, achamos um adolescente aqui. Aline, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Gonçalves, obrigado pelo comentário. Então vamos lá. Quando você é adolescente, você consegue evidenciar isso com muita facilidade. Então vamos usar a lógica do pai e da mãe. O que acontece? O adolescente, ele está no período, isso é importante vocês saberem na sua reencarnação. Segundo os meus estudos sobre a neurociência, a gente consegue entender que o cérebro demora em torno de 23 a 25 anos para amadurecer. Vamos colocar que de 0 a 25 anos, seu cérebro está completamente amadurecido. O que isso significa? Significa que a partir dos 25 anos, as suas tomadas de decisões serão realmente honestas. Por quê? Todos os hemisférios e os setores do seu cérebro estão funcionando em 100%. Quando você tem 15, 16, 17, o seu cérebro não está amadurecido, igual algumas regiões estão em processo de amadurecimento. Então, nada do que você acredita ou nada do que você verdadeiramente é algo que não vai ocasionar mutações. Por quê? Porque, obviamente, se a sua amígdala tiver mais desenvolvida aos seus 23 anos, você vai conseguir ter mais empatia com a outra pessoa. E acontece muito isso com o adolescente. O adolescente ele não consegue perceber que as suas decisões não são decisões inteligentes. São decisões motivadas ao quanto de dor ele está fugindo. A gente está falando sobre reencarnação. Isso é a sexta aula, né? Ou seja, a sua mãe vira para você e fala assim, olha, filho ou filha, eu quero que você, quando chegar da escola, você faz tal coisa para aqui dentro de casa. Aí o que acontece? Às vezes o adolescente chega da escola, ele tá com sono e vai dormir. Aí na hora que ele acorda, porra, faltando 30 minutos pra minha mãe chegar em casa, vou arrumar a casa. Aí ele arruma a casa rápido e ele não arruma bem a casa. Só que a mãe chega e fala assim, poxa, a casa não tá bem arrumada. E o que acontece? Fala assim, pô, de novo, cara, você ficou o dia inteiro aí, você não sei... Aí o que o adolescente faz? Ele tenta se justificar.
E ele fala assim, não, é porque eu estava com sono. E na cabeça do adolescente faz todo sentido o argumento que ele tem. Só que qual que é o princípio aqui que eu quero falar? Todo adolescente, a todas as verdades, todo o apego que ele tem à amizade, todo o apego que ele tem em um namorico, todas as ilusões amorosas que ele tem, ou desejo de se tornar alguém, é buscando o prazer. E tudo aquilo que ele não quer é porque ele não gostou daquilo. É nítido você observar o comportamento do adolescente. Eu passei por isso. Todos os adultos que estão aqui passaram por isso. A diferença é que você pode ser um adulto e entender isso vendo isso na sua vida, porque isso acontece também, ou você pode ser um adolescente, já pode captar isso e já começar a estruturar. Exatamente. Então, basicamente assim. E todo ser humano é assim. Se você é um adolescente que vê a vida só buscando prazer, e por isso que a juventude hoje em dia busca muito prazer, e tudo aquilo que não te dá prazer você nega, você vai se tornar um adulto buscando prazer, tá? E é normal, tranquilo, não tem problema nenhum nisso. A grande sacada é que a forma como você julga a vida dessa forma, ou minha mãe ela tá errada, ela tá certa porque eu não gostei do argumento dela. Minha mãe tá errada, tá certa porque meu pai está errado, está certo porque eu não gostei do argumento dele. Então, se ele me falou algo que eu me chateou, então ele está errado. Mas quando você fica mais velho, isso é fato. Quando você fica mais velho, você percebe tudo aquilo que você não percebia. Mas a grande sacada é o quê? Porque o seu cérebro está amadurecido. Entende? Porque o seu cérebro está mais velho. E aí você vai falar assim, poxa, é verdade. Eu realmente poderia ter deixado a casa mais arrumada, porque olha você ver como o adolescente não é esperto. Eu poderia ter arrumado a casa, deixado a casa arrumadinha, bonitinho, fazer isso aí, quando eu precisasse de alguma coisa, eu poderia pedir para minha mãe. E se caso ela falasse, não tem como, eu falo, mãe, eu tô te ajudando, tô fazendo tudo certinho, você pode me dar isso? A mãe vai te dar de bom grado. Só que quando a gente é adolescente, não tem essa noção. A gente acha, pô, nosso pai não tá dando atenção, porque ele é cruel, minha mãe não tá me dando atenção, porque ele é cruel. Só que a gente não percebe que, tipo assim, eles têm que trabalhar, eles têm que colocar comida em casa, eles têm que fazer as coisas. E, obviamente, vida de adulto é um porre. Quem é adulto aqui sabe. Pagar aluguel, pagar conta de água, pagar conta de luz, pagar Wi-Fi. E às vezes você trabalhar pra cacete e não sobrar dinheiro pra você comer um lanche. Essa é a vida de adulto. Você só se lasca. Então, obviamente, o adolescente não percebe dessa forma. Tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque a forma como aquele pai enxerga, ou aquele adulto está enxergando, ou aquele adolescente enxerga, ou está enxergando, é uma forma onde você só gosta de algo porque aquilo te dá prazer. Não porque aquilo é bom. Não porque aquilo é construtivo. Não porque aquilo vai moldar e transformar, fazer você alcançar aquilo que você deseja. Não. É porque aquilo te dá prazer. E o que dá prazer para o corpo? Hormônios. Então você só tem aquela amizade porque aquela pessoa foi gentil com você. A partir do momento que ela não está sendo gentil com você, você não quer mais a amizade dela. Eu vou te dar um bom exemplo. Eu tenho um amigo de mais de 15 anos. Eu muitas das vezes queria dar um soco na cara dele e ele queria me dar um soco na cara. Mas por quê? Porque há situações onde ele me falou coisas que eu não gostei, eu falei coisa que ele não gostou, mas a amizade é justamente isso. É se aquela pessoa está fazendo uma coisa errada, você dá um sermão nela. Mas se aquela pessoa está precisando de um abraço, você dá um abraço nela. E é assim que você constrói uma amizade duradoura. Entende? Isso foi com meu pai. Muitas vezes meu pai ele falou coisas para mim que me chateou, eu fiquei puto da vida com ele. Hoje eu entendo. Da mesma forma que eu falei muitas coisas para ele, ficou puto da vida e hoje ele entende. E é assim que funciona. Essa é a intenção, Leandro. É justamente por isso que eu toco nesses assuntos muito humanos. Recentemente, né, eu conversei com a mãe
E falei assim, mãe, eu admiro você, porque era impossível. Eu, quando era, pra você ver que doido, né? Quando eu era criança, eu achava que a mãe não dava atenção pra mim, porque ela não gostava de mim. Porque criança, gente, ela não sabe entender como é sofrido você trabalhar o dia todo e você não ter dinheiro, porque todo o seu dinheiro vai para pagar a casa, pagar isso, pagar aquilo e colocar comida na mesa. Só que quando você é criança e sua mãe não dá atenção, ou quando você vai buscar a atenção da sua mãe e ela é meio grossa com você, porque ela tá sem saco para ouvir barulho, porque criança faz muito barulho, você acha assim, minha mãe não me ama, ela não quer a minha presença. E obviamente isso você se torna um adulto que acaba chamando a atenção demais das pessoas ou busca validações demais das pessoas. A gente já abordou isso nas outras aulas, tá? E eu falei para ela, ó, isso já tem um tempo já. Eu falei, mãe, eu realmente entendi. Olha pra você ver. E por que eu entendi? Hoje eu tô com 27 anos. Tem 2 anos que meu cérebro amadureceu. E nesses 2 anos vem acontecendo situações que estão exigindo que eu coloque em prática todo o conhecimento de anos que eu venho estudando. E eu consigo entender isso. Então eu virei para ela e falei assim, olha, eu te entendo. Eu realmente entendo. E eu falo assim, você se tornou e você foi a melhor mãe que eu pude ter. E você ainda é a melhor mãe que eu pude ter. Falei isso pro meu pai. Que a gente, é um negócio muito doido. Então, quando você fica mais velho, você realmente entende. E eu vou falar outra coisa para vocês. Vocês que estudam, vocês que observam o comportamento de outras pessoas, definitivamente, tá? Definitivamente, algumas coisas vocês só irão perceber quando essas observações acontecerem com você. Ok? Quando esse conhecimento você tiver que colocar em prática. E aí, quando você conseguir colocar em prática esse conhecimento que você sempre teve, filosófico da vida, não serviu para nada, aí você vai olhar e falar assim, caramba, e eu sempre achei que eu tinha uma linha de raciocínio muito fantástica. E você vai perceber que não serve para nada. E aí você vai ser obrigado a ver a vida como ela realmente é. Você não tem controle da sua vida. Existe alguém, existe uma narrativa que fez você alcançar o patamar onde você está e chegar aonde você chegou. A filosofia ajuda bastante. Exatamente, Vozes da Noite. Exatamente isso. E aí, esse é o ponto que eu queria chegar. Vocês irão perceber que a vida de vocês tem um pré-destino ou um destino específico. Uma narrativa previsível. E essa narrativa é a reencarnação. Entende onde eu quero chegar? E essa narrativa é a reencarnação. Mas quem conduziu essa narrativa? Muitas das vezes não foi o teu espírito. Tem muita gente que fala para mim, porque quando eu começo a falar sobre o eu superior, sobre o Atma, essas coisas, as pessoas viram para mim e falam, poxa, como que eu posso me conectar com a minha alma? E eu viro e falo, às vezes nem compensa. Porque às vezes o teu próprio espírito, ele não sabe nada. Às vezes o próprio espírito não tem esse conhecimento. Você é a primeira personalidade que está diante de um conhecimento mais aprofundado. Por quê? Porque é muito fácil observar das existências passadas a dificuldade que os humanos tinham de adquirir certos conhecimentos. Então o que acontece? É muito difícil. Então você pode ser a primeira personalidade nessa primeira reencarnação ou adaptação, como eu chamo, que está disposto ou observando um conhecimento que o teu espírito às vezes não sabe. E nesse momento não vale a pena vocês trocarem ideia com o teu espírito, porque ele realmente não vai saber como te conduzir. Por isso que muitas pessoas vão no terreiro de Umbanda, conversar com o Exu, uma pombagira, um preto velho, um boiadeiro, um marinheiro, um caboclo. Ok? Porque ali eles têm uma percepção mais próxima do aspecto humano, então ele vai conseguir te aconselhar melhor com coisas humanas.
Mas, se você está querendo buscar conhecimentos mais profundos do que esse, pode ser que o teu espírito saiba. O espírito que anima vocês saiba. Mas pode ser que ele realmente não saiba, porque não teve uma personalidade ainda construída para evidenciar esses conhecimentos para eles. Tá bom? E a gente está abordando isso em várias aulas que estão gratuitamente no YouTube. Tá? McDemont, eu não entendi o contexto que você está se referindo. Eu li seu comentário, mas eu não entendi. Tá? Então, novamente, todo ser humano tem uma mente. A gente já vem explicando o que é essa mente, segundo os sutras de Patanjali, sobre como se fossem órgãos de percepções. Ok? Essa mente, a gente tem o caráter. Tudo que tem no caráter gera uma ação, e essa ação é o karma. Quando você tem uma percepção, não tem essa percepção do que eu estou trazendo para vocês, essas experiências que você tem, ela vai se tornar não mais uma ação, ela vai ser uma reação. Você vai se tornar uma pessoa reativa. Uma pessoa reativa é uma pessoa que ou ela age busca do prazer ou age fugindo da dor. Isso gera um ciclo. Por quê? Porque isso é uma ilusão. Isso é advindo dos órgãos sensoriais que nós temos. Advindo daquilo dos 5 sentidos, como a gente vem explicando. E tudo que é ilusão é manipulado. Então você pode ser manipulado ou influenciado pelo sistema, por o local onde você nasceu, pelas influências tecnológicas. Hoje, através de celulares, através de programas de TV, noticiário, rádio, ok? Músicas, filmes, séries, documentários, escola principalmente. E advindo dessa manipulação, pelo fato de ser uma percepção ilusória que você tem, ou você busca dor, foge da dor, ou busca prazer. Isso é uma reação, você é uma pessoa reativa. Ok? E essa reatividade, esse ato de ser reativo, gera em você inclinações e tendências. Essas inclinações, essas tendências geram arquivos de impulso. É uma pessoa impulsiva. O que é uma pessoa impulsiva? Ela não usa o órgão da mente intelectual para direcionar ou discernir aquilo que está acontecendo. Ok? E esses arquivos ficam na mente dele. Após o término da existência desse corpo biológico, a lógica seria que esses arquivos de apego fossem absorvidos pelo espírito. Porém, entretanto, a gente entendeu que o espírito não pode absorver esses arquivos. E se ele não pode absorver, o que ele vai fazer com esses arquivos? Esses arquivos não podem ser absorvidos. Por quê? Porque a alma não pode ser contaminada. Então, a alma, ela não pode absorver esses arquivos de apego. Então, o que ele faz? Ele vai impulsionar esses arquivos de apego para uma nova personalidade, tá vendo? Um destino previsível. Por quê? Porque o karma, segundo os Vedas, a origem de sua palavra, ele tem apenas 2 caminhos. Um, existente em vidas passadas. Outro, na sua própria existência atual. Ou seja, quando está vinculado à existência passada, gera uma ação definida. E isso gera um destino previsível. Ou seja, tudo que a minha mente tem na minha mente gera o caráter, e todo caráter gera uma ação. Esse karma, quando ele está vinculado a vidas passadas, como a gente trouxe na última aula, existe um protocolo para você descodificar. Ok? E a gente trouxe como você fazer isso, ou pelo menos as bases do conhecimento para você se aprofundar nisso, caso você queira. Então, o caráter, ele vai ser um modulador, um direcionador de como esse karma vai atuar nas suas ações e das suas experiências atual. Existe karma de vidas passadas, então, ações definidas, esse arquivo da outra personalidade antecessora que você está
agora, que vai gerar certas inclinações e tendências na sua vida atual. Se a sua mente não tiver esse conhecimento, o seu caráter, essas motivações ou esses arquivos do karma na sua vida atual. E aí você vai ficar preso em um destino previsível, ou uma ação previsível. Só que se o seu caráter tiver esse conhecimento, porque a sua mente tem esse discernimento, esse karma pode ser descodificado. Ou descodificado, né? Ou transmutado, né? E essa transmutação ou decodificação desses arquivos faz com que você torna-se esses karmas em virtudes. A gente já explicou isso também nas aulas passadas. E essa existência atual aqui, você também pode ter esses karmas. Esses karmas vêm advindo das repetições, advindo dos hábitos. O que a gente aprendeu? Toda vez que o seu corpo vicia, secreta-se um hormônio, esse hormônio gera uma repetição, essa repetição gera um vício. Tudo aquilo que eu faço uma repetição constantemente gera um hábito e todo hábito torna-se um vício. Então, todos os karmas que você tem nessa vida são repetições. Por isso que quando eu mudo o meu hábito, eu mudando meus hábitos, eu mudo meus resultados. E aí, eu mudando meus hábitos atuais, eu consigo perceber as mudanças que eu tenho nessa decodificação, transmutação dos códigos antecessores. É isso. Ok? E aí, o que vai acontecer? A sua vida, ela vai ser restrita pelo o caráter, ele escolher ou definir o como irá surgir ou seguir a sua vida. Então a sua vida ela vai ser restrita pela observação ou como os yogas chamam, meditação. Eu começo a meditar sobre as coisas que estão acontecendo, eu começo a meditar sobre as coisas que estão sendo observadas na minha vida, e assim eu percebo os padrões que estão acontecendo. Só que existe um processo. Às vezes esse arquivo de apego foi tão forte que ele origina-se um holograma. Esse holograma, ele cria uma existência, e essa existência é o apego ao ego. E isso se torna obsessor. E aí esse obsessor vai, obviamente, aprisionar o espírito. E aí vira uma bagunça doida, que a gente já tem aulas falando sobre obsessores. Todo mundo entendeu até agora? Coloca eu aqui. Quem aqui entendeu, coloca eu aqui. Lembrando, tá? Essas aulas que vocês estão vendo, essa live que você está vendo aqui, ela é um conjunto de aulas, tá? Essa é a live número 6, falando sobre reencarnação. Anteriormente, essas 6 aulas falando sobre reencarnação, fizemos 8 aulas falando sobre obsessores. Anteriormente, essas aulas sobre obsessores, fizemos 3 aulas sobre energias densas. E antecessores essas aulas sobre energias densas, fizemos 4 aulas falando sobre o karma. Então, o que acontece? Aqui a gente está criando uma linha de raciocínio, ok? Carolina, obrigado pela presença. Raziel, obrigado pela presença. Repete. Isabela, obrigado pela presença. Nath, obrigado pela presença. A próxima personalidade pega o karma do anterior? Exatamente. O que seria esses karma, Nath? Eles seriam inclinações e tendências
que são resquícios dessas inclinações e tendências que as personalidades passadas tiveram. E como essas tendências, esses arquivos ficam, né? Se a gente pegar aqui, ó, vou fazer um risco aqui, aproveitar a folha. Então aqui vocês entenderam. Então agora a gente vai fazer outro processo. Vamos pegar aqui. Vamos desenhar 2 círculos. Aqui eu vou colocar assim, ó. Deixa eu... Ah, tá postando. Tá. Aqui, ó. Personalidade anterior. Isso tudo eu explico no livro, tá, gente? No PDF, Livro do Espírito, eu explico sobre isso. Tem até uns desenhos lá que eu fiz para mostrar como esses arquivos eles são compartilhados. Mas vamos lá. Personalidade atual. Ok? Ok. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui, vamos colocar uma seta. Setão. Ok. E aqui a gente vai dividir. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui inclinação. Vou colocar aqui tendência. Toda inclinação, presta bastante atenção. Rodrigo, gratidão, irmão. Obrigado. A gente até fez um trabalho de Exu. Foi legal, a gente fez um trabalhinho de Exu ontem. Foi massa, foi legal. Gratidão, Rodrigo. Obrigado, irmão. Sim, os apócrifos falam sobre isso, né? Rapunzel, por isso que tem gente que sofre e não sabe o motivo, karma anterior. Ah, obrigado, irmão. Tô precisando de ajuda mesmo, porque fazer essas lives aqui é complicado, irmão. Então vamos lá. O que são essas inclinações e tendências passadas? Vamos mapear aqui para vocês. O que é uma inclinação? A gente vai classificar em 3 partes aqui, tá? Uma inclinação... Aqui, ó. Uma inclinação, ela pode ser o quê? Uma forma de ver. Então, uma inclinação é uma forma de você enxergar uma coisa. Por exemplo, se você é preconceituoso, se você é racista, se você é homofóbico, se você é, sei lá, se você não gosta de um anão, se você não gosta de uma mulher alta, se você não gosta de um homem alto, qualquer pensamento. Gratidão, Rodrigo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Gratidão, hein? Manda um abraço pro seu Exu Marabô. Aí o que acontece? Toda essa coisa que a gente tem de restringir a nossa comunicação, que é, na verdade, restringir a nossa experiência, ela é uma inclinação. Então pode ser a forma como você vê as coisas, a forma como você aceita as coisas. Então, por exemplo, eu passei por uma forma e eu senti muito prazer. Aquilo vai se tornar uma tendência, uma inclinação, ok? A forma como eu vejo as coisas, a forma como aceito e a forma como eu nego também. Eu estou trazendo de uma forma muito simples, tá, gente? O que seria isso? Vamos pegar aqui a forma como eu aceito as coisas. Alguns humanos nascem com uma inclinação sexual muito forte. Isso é muito fácil de evidenciar, tá? E essa inclinação forte, infelizmente, elas acabam sendo observados tanto na atitude de um adulto quanto na atitude de uma criança. E é essas inclinações que envolvem o desejo sexual que Freud basicamente criou a sua tese pela motivação de tudo que acontece no ser humano tem um desejo sexual ali, ou um trauma sexual ali vigente. Bom, o que significa? Aquela criança ela nasce
com o que a gente pode dizer de uma forma assim muito simplória, uma energia sexual mais forte. Essa energia sexual na criança vai evidenciar que ela se movimenta muito. Ela brinca, ela é energizada, ela corre, ela é isso, ela é aquilo, papá, 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 papá. Só que essa agitação, essa curiosidade, pode, em alguns determinados casos, levar aquela criança se tornando um adolescente a experimentar coisas mais vinculadas às coisas materiais. E, na fase adulta, ele se viciar pelas coisas materiais que ele se propôs a experienciar. Ok? Estão entendendo? Então, isso é uma coisa que vem vigente. Sim, a gente pode observar que tem crianças que nascem com isso. Já tem crianças que não têm essa energia, digamos assim, sexual muito evidente, e elas se tornam adolescentes muito tranquilos que vão sofrer oscilações hormonais advindo do amadurecimento do corpo, mas também se tornam adultos que não se preocupam a ideias materialistas ou objetos, essas coisas. Certo? Por quê? Porque ele não tem essa inclinação. A gente só está falando de coisas anteriormente, a gente não está falando de situações que acontecem hoje. Ok? Presta bastante atenção aqui. Lembrando que é importante que você curta a live para a gente alcançar mais pessoas. A forma como você nega as coisas, a forma como você vai negar as coisas também. Salve, Isaac, seja bem-vindo, irmão. Decorei que eu sei. Aí o que acontece? Quando você nega algo, e esse negar algo é advindo dessa dor aqui. Então, quando você classifica aquilo que não te deu prazer, que você não aceitou, você negou aquilo, gerando uma dor, também se torna uma inclinação. Então, acaba sendo também uma criança que nasce com uma inclinação específica, mas você não consegue muito observar na criança, porque toda criança é curiosa, toda criança tem medo, porque toda a experiência dela é muito nova, mas você observa esse comportamento no próprio adulto. Eu não sei se está ficando muito complexo isso, muito chato, essas explicações, que eu quero detalhar muitas coisas, eu acho que acaba ficando muito chato, né? Mas aqui a gente está trazendo aqui para vocês. E essas tendências são os resultados daquilo. Então, todo o resultado que você teve dentro dessas três simplórias explicação, resultado, ok? Todo esse resultado, ele se torna tendências. Por quê? Porque todas as tendências geram movimentos e todos esses movimentos, eles geram uma experiência específica. Ou seja, a sua vida, ela vai ser movimentada por aspectos específicos e vão ter restrições e outras coisas. Certo? Aí nessa personalidade atual, como a gente exemplificou, vamos colocar aqui, porque ele ficou muito curtinho. O que vai acontecer? Às vezes, você já nasce com aquilo, ou seja, você já terá uma percepção de dor latente e uma percepção de prazer latente. Ah, Nietzsche é muito bom. Nietzsche é muito bom. Tá? Nietzsche, Freud, Jung, Kant. Kant é muito bom também. Tá? E tem outros, né, também. E aí o que acontece? Vamos supor, vamos ver aqui. Eu vou te dar um exemplo meu, tá bom? Vou te dar um exemplo meu, vou me usar como exemplo. Vamos expor aqui. Eu já falei, eu tenho uma inclinação, tá? Eu tenho uma inclinação, porque algumas personalidades passadas, advindo
da bagagem do conhecimento, experiências que eles tiveram, eles acabaram decidindo por si só retirar a sua própria existência. Ok? E o que aconteceu? Na minha infância / adolescência, eu tinha muito desses pensamentos. E eu tendo esses pensamentos, eu olhar para minha vida e falar assim, cara, mas que doideiro ter esses pensamentos. E eu comecei a estudar o que eu poderia encontrar e entender sobre esses procedimentos, e eu não entendia muito bem, mas eu tinha isso. Quando você tem isso vigente ou registrado dessa inclinação que hoje resulta, tá? O que acontece? Os obsessores, sabendo disso, eles podem usar isso a seu favor. E aí que a reencarnação ela vira uma confusão absurda. Pelo fato de eu já ter essa inclinação e essa tendência a, caso acontecer uma situação onde eu me sinto muito preso, muito sem saída, muito cansado, fadigado, espremido, e eu quero terminar com tudo, esses obsessores, observando isso, eles trabalham isso na minha existência atual. E a culpa é de quem? Dessa personalidade passada. E aí esses obsessores, sabendo disso, eles podem, quando eu estiver no momento específico, eles podem intensificar essa inclinação que eu tenho para que estimule isso dentro de mim para que eu deixe de existir. Isso que eu estou falando é muito sério, é muito real. Só que quando você começa a captar o que está na sua mente, você começa a observar com o seu caráter e a forma como você direciona essas energias, você começa a mudar. Mas fora isso, você não consegue. Então demorou muitos anos para adquirir o conhecimento para entender isso. Ok? Tem outras coisas, obviamente, né? Tem outras coisas, mas eu só estou dizendo. Eu tenho uma tendência também a ficar uma pessoa muito explosiva. Isso é uma coisa que eu falo abertamente aqui. Por quê? Eu não sei se as outras personalidades minhas passadas, elas eram muito estressadas. Mas eu sei que a ancestralidade, do espírito que me anima, eles não é que eles são bravos, eles são muito lógicos e frios. No sentido de ser tão lógico que às vezes parece que eles não têm emoção, eles são muito racionais. Obviamente, como eu carrego alguns traços das personalidades passadas e alguns traços do espírito que me anima, eu também trago isso para mim. Então eu sou uma pessoa, às vezes, que demonstra ser muito fria e lógica. E aí o que acontece? Eu tenho essa inclinação de ser muito explosivo. Eu sou 880, eu sou uma pessoa extremamente calma. Eu vou ficando calmo, mas quando eu explodo, eu explodo. Não, se a pessoa morrer, ele meio que ganha ele sobe de cargo. Todo obsessor que consegue fazer a pessoa tirar a própria vida, ele sobe de cargo. Ok? É igual uma facção. Entenda como isso. É um troféu. E eu vou falar uma coisa aqui. Deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui. Presta bastante atenção. Eu quero que vocês entendam que os obsessores, eles pensam igual aos seres humanos. Então vamos usar um exemplo humano, pode ser? Recentemente eu tava navegando na internet e eu descobri uma coisa muito doida. Recentemente eu tinha comentado que eu descobri que existem perfis que maltratam o animal para demonstrar que eles estão salvando os animais. E aí eles ganham like, curtidas, visualização, e eles fazem isso repetidamente com cachorro, ou com gato, ou com outro animal. Existe isso. Só que, lembra quando eu já abordei aqui para vocês e falo assim, gente, existe uma porrada de pedófilo? O Hélio Couto, ele já abordou isso nas aulas dele. E qualquer pessoa com sã consciência sabe disso. Só que o que acontece? Existe um grupo da internet que eu descobri, na época quando o YouTube ele começou a ganhar mais notoriedade, e eles ainda atuam até hoje, tá? O que acontece?
Eles vão, pegam uma adolescente, uma criança, às vezes de 10, 12, 13 anos ali, que tem uma rede social, eles vão lá, começa a incentivar aquela criança a criar vídeos. A partir do momento que eles incentivam aquela criança a criar vídeos, eles começam a comentar. E aí, caso a criança venha fazer live, eles vão lá, dão um presentinho na live, vão lá, comentam, etc. Aí eles começam a mandar mensagem no particular, começam a conversar com aquela criança, e depois eles meio que conseguem manipular a criança a fazer certas coisas perturbadoras. E vocês podem olhar e falar assim, pô, a criança para aceitar um cara aleatório, ligar uma call para ela fazer isso, fazer aquilo, é idiotice. Mas lembra, o cérebro não está estruturado. Essa criança está extremamente vulnerável porque o cérebro não está amadurecido. E como os freios do cérebro, que é o córtex frontal, são as regiões frontais, são as últimas a ser desenvolvidas, então ela não sabe medir que conversar com uma pessoa aleatória na internet é perigoso. Preste bastante atenção. E o que eles fazem? Eles convencem a criança a ligar uma call e a criança, às vezes, ficar sem roupa ali, eles gravam e depois fica extorquindo, chantageando aquela criança. E o que eu tô te falando não é absurdo. E aí esse grupo de pessoas criaram um canal no YouTube para premiar qual eram os homens que conseguiam fazer isso com as crianças. E detalhes, agora entra no que eu acabei de falar antes. O homem que conseguia chantagear essa criança, fazendo ela tirar a própria vida, ele ganhava o maior prêmio do canal. Quem tiver no grupo do WhatsApp ali, eu vou passar o canal que fala sobre isso no YouTube. Vocês podem observar e ter essa informação. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Então, os obsessores, eles pensam igual os humanos. Porque você está achando que esse homem, ou esse grupo de homens que fazem isso, ou pode ter mulheres também, eu não sei, mas a grande maioria lá era homem. Ok? Eles vão pensar exatamente dessa forma. Tem a baleia também, é uns negócios muito doidos. Entende? Então, da mesma forma que os obsessores, eles são premiados por isso acontecer, facções que fazem isso são premiadas também. Isso é real, tá? Por isso, criança não deve usar a internet. Elas estão extremamente vulneráveis. Você não tem aqueles casos de velhas coitada. Não teve um caso de uma senhora de idade que ficou no aeroporto esperando o Brad Pitt porque ela achou que o Brad Pitt estava conversando com ela no telefone? Não teve aquele galã do Tinder, né, que enganava as mulheres? Isso é real. Entende? Isso é real. E por que eu estou trazendo isso? Porque uma pessoa que faz isso, ela tem, obviamente, desvio de caráter, ok? Lembra? Mas é a mente dele. Então existem inclinações e tendência. Agora você acha que um obsessor que faz isso, quando ele renasce aqui, ou reencarna aqui, ele vai se tornar o que na sociedade? O que você acha que ele vai fazer? Você acha que... eu ia falar assim, você acha que ele vai virar um pastor? Muitas das vezes pode ser que sim. Porque a gente tem inúmeros casos de padres como pastores que fazem coisas aí complicadas. Mas pode estar tanto de um veio religioso ou não, mas as atitudes vão ser paralelas. Isso é uma realidade, tá? Isso é real. Isso é real. Isso é o mundo real que vivemos. Então, eu tenho advindo das personalidades antecessores a essa existência que eu tenho aqui. Então, eles podem usar esse meio para me induzir a efetivar um movimento que já aconteceu em personalidades anteriores. Como eles podem utilizar
essa parte minha de pavio curto também como uma arma contra mim. E é por isso que eu venho há muito tempo tentando melhorar meu comportamento. E a pessoa que conversa comigo fala, pô, você é muito calmo, você é muito tranquilo, etc. Entende? Mas quando o meu Ori está invertido ou negativado, irmão do céu, é um negócio assim, muito difícil, muito difícil. Muito, muito difícil. A primeira coisa que você precisa evitar, a única forma de você evitar é tendo conhecimento. Quando você tem conhecimento, você sabe como se evitar. Existe um processo que fala sobre isso, truque do sucesso. Até onde é verdade isso eu não sei, mas acredito que tem uma parcela de verdade sim. Então, o que eu estou exemplificando para vocês? A personalidade atual, ela vai ter algumas inclinações. E essas inclinações, vinda ou advinda na personalidade atual, vai fazer com que ele reaja, haja e movimente-se, movimenta, de formas específicas. Ou seja, ele vai reagir a algo, agir sobre aquilo, ok? Ou ele vai reagir ou se movimentar aquilo. É complicado. Sem conhecimento é muito difícil. E às vezes, cara, você se pega perdendo. Eu mesmo, eu me perco assim num trama psíquico, um trama mental. É um negócio assim, é muito cansativo você olhar, orais e vigiais toda hora, olhando o seu comportamento, olhando a sua mente, olhando isso. E às vezes você se perde, desequilibrando. É um negócio assim. Porque a vida como nós temos, a vida que a gente teve é muito difícil, cara. É muito difícil ter que acordar cedo, pegar ônibus, ir pro trabalho, voltar, é cuidar de casa, é cuidar disso, é cuidar de criança, fazer isso, fazer aquilo, babá. Então é muito difícil. Não é uma. Se você tenta, já é um milagre. Na sociedade que nós vivemos hoje é um milagre. Se você está tentando todos os dias, já é um milagre mais do milagre. Mas assim, é um negócio muito difícil. Muito, muito, muito difícil. É muito difícil, tá? Não é uma trajetória fácil, mas não é impossível. A gente pode ali tentando devagarinho. Mas assim, a vida às vezes te dá um alto e baixo, sim, que você fica meio desnorteado. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. Eu tô trazendo conteúdo para vocês e falando a realidade, porque eu passo as mesmas coisas que você passa. Então, para a gente finalizar esse ponto, essas inclinações antecessores, ok? Essas inclinações antecessores à sua existência atual geram esses movimentos que hoje se manifestam como reações, forma como você vai agir e se movimentar na vida. Ou seja, vai impactar a sua narrativa atual.
Bom, acabou a bateria aqui do microfone. Então, a gente vem explicando isso em detalhes, essa sexta aula, então são mais ou menos 8 ou 9 horas antes, explicando esses processos e detalhando para vocês observarem. Mas assim, não se culpa, gente, não é fácil, é muito difícil. É muito, assim, é muito complicado, é muito complicado. Eu tive muitos resultados muito bons na minha vida, na minha jornada. Só que como a vida ela vai te colocando situações assim, constantemente, às vezes o que você achava que você tinha melhorado, mas não é tão bom. E aí você, se você não se propor, se você não se propor verdadeiramente a se dedicar a fazer isso e abrir mão de muitas coisas que humanamente faz parte, dificilmente você terá resultados. E assim, dependendo da vida que você tem, dentro das responsabilidades que você vai ter, assim, sendo bem sincero, adquire conhecimento, pratique aquilo que você consegue diariamente, de formas sem muito esforço ali, porque é um processo muito cansativo, você observar os seus pensamentos, observar suas inclinações, observar suas tendências, observar todo esse processo. E o mais difícil, gente, é que quando você não tem suporte. Você não tem suporte. O que é o suporte? É quando você está precisando de uma opinião, você não tem ninguém. Ou às vezes você está precisando de uma conversa e você não tem ninguém. E aí você tem que se virar isso sozinho. Você sendo homem, sendo mulher. E eu tentei criar uma comunidade para que desse esse suporte para as pessoas. Caiu o vídeo? Como assim caiu o vídeo? Eu tentei criar boneca do abismo. Olá, Bona, seja bem-vindo. Ah, tá. O TikTok, né? Bom, até agora ele não baniu, não. Esse eu não conheço, não. Então, assim, eu acho que. E aí, o que eu tô falando pra vocês? Eu tentei criar uma comunidade forte pra vocês, para que vocês pudessem ter um local pra vocês estudarem, um local pra vocês interagirem entre si, tá? Pra gente fazer reuniões presenciais, palestra, eventos de limpeza energética, pra dar esse suporte pra vocês, tá? Só que assim, a galera não quer, a galera nunca não tem vontade. O brasileiro ele é muito difícil de aderir a essas coisas. Se você não trazer certas mentiras e ludibriar ele não se convence daquilo. E eu já disse para vocês, não vou ludibriar, não vou mentir para ninguém, né? Apesar que tudo que eu tô falando não é uma verdade, é um ponto de vista, mas eu não tô impondo isso como uma verdade para vocês. Tá? Então aqui, essa é a nossa sexta aula aqui. Tá? Deixa eu falar aqui para vocês uma coisa muito interessante, né? Você que está sentindo, você que está aqui na live aqui, dia 28 agora a gente vai ter uma apometria coletiva, né? Eu estou fornecendo para vocês o conteúdo gratuitamente. Então todas essas aulas estão sendo hospedadas gratuitamente no nosso canal do YouTube, certo? A única coisa que eu estou vendendo aqui para vocês é os tratamentos, né? Que são trabalhos que a gente trabalha e pode auxiliar vocês. Então a gente tem a apometria coletiva. O que é a apometria, gente? A apometria é para você limpar e harmonizar os seus corpos sutis, os seus chakras, os seus meridianos, alinhar, organizar os seus pensamentos, retirando as formas pensamentos, retirando os miasmas, as larvas que ficam drenando as suas energias, deixando vocês cansados, vampiros que ficam sugando essas energias suas, você se sente cansado, dá dores, incômodos, tá? Faz você ter dificuldade para dormir também, desânimo para acordar, correr atrás de seus objetivos de vida, tá? Principalmente se você tem filhos em casa, a apometria é excelente porque vai deixar as crianças
mais calmas. Muitas vezes as crianças estão agitadas porque tem um obsessor, tem uma energia densa que está rodeando elas ali. Faz uma apometria, as crianças ficam tilindo. Principalmente, às vezes, você tem um filho que tem uma mediunidade extremamente extensiva e você acha que ele é hiperativo. Às vezes não, ele realmente tem uma mediunidade ostensiva e a gente já pegou casos assim, que a gente tratou uma família toda e o filho mais novo tinha uma mediunidade extremamente ostensiva. E ele via e ouvia, tá? Crianças. Ele via e ouvia espíritos e a mãe achava que era porque ele tinha hiperatividade. Não era não, ele tinha mediunidade também. Ela fez o tratamento dentro do tratamento que nós temos aqui, dos psicólogos, essas coisas, e ela viu que não estava dando certo, a gente entrou e falou, não, existe realmente, e a gente mostrou para ela e depois ela teve resultados sobre isso. Exatamente, né? Igual eu falei, a pessoa que normalmente tem essa mediunidade mais ostensiva, né, tem uma energia sexual muito forte, né, um magnetismo muito forte e acaba se inclinando para trabalhar ou ter essa motivação sexual muito forte, né? A gente sempre fala que as pessoas que veio com a áurea, algumas pessoas que veio com a áurea violeta, que tecnicamente seriam mais evoluídas, próximas de prata e áurea dourada, elas normalmente se tornam garotas de programas, tá? Ou são esquizofrênicos, ou acabam entrando na esquizofrenia justamente por causa da alta intensidade, tá? Exatamente, trava tudo. Eu também. Então, assim, é um processo muito doideira, gente. É real isso, tá? Então, assim, se você quer limpar essas energias densas, como eu falei para vocês, é dia 28 agora, a gente vai ter um trabalho de apometria coletiva. Está no valor de apenas R$ 37. Para facilitar a sua vida, ó, sabe o que você vai fazer? Tá vendo esse recadinho aqui, ó? Essa caixinha aí, ó, de apometria? Clica aqui, tá? Clica aqui. Uma sessão de apometria está no valor de R$ 395. Uma sessão de apometria individual. A gente está fornecendo nesse mês uma apometria coletiva para que vocês possam se limpar, possam conhecer e ter resultados, tá bom? A gente não sabe qual a próxima vez que a gente vai fazer, então não conte que todo mês a gente vai fazer apometria para vocês, etc, etc. As pessoas que fizeram parte da última apometria que a gente fez vai fazer parte agora, porque realmente viu que dá resultado e muda realmente a vida, no sentido energético, e facilita você correr atrás dos seus objetivos. Ok? E a gente também vai ter um trabalho radiestésico, tá? De placas radiônicas. Qual que é a diferença da placa radiônica para a apometria? A apometria ela alinha e harmoniza os seus campos. Esse trabalho radiestésico que nós estamos fazendo, ele vai alinhar o seu propósito, ok? Direcionando a sua energia para os ganhos de prosperidade que você deseja. Então é um trabalho vinculado à prosperidade, ok? Enquanto a apometria é de limpeza energética. Então, se você quer abrir melhor os seus caminhos, direcionar o foco e a concentração para os seus objetivos, que envolve prosperidade, as placas radiestésicas elas vão te ajudar e a gente vai fazer esse trabalho, tá? A gente sempre faz esses trabalhos para quem está dentro do nosso grupo de alinhamento energético, que você paga mensalmente. A gente sempre está fazendo esses trabalhos. O último trabalho que a gente fez foi de programação mental. Aí a gente fez também um trabalho para prosperidade, tá? A coletiva não é perigosa? Não. Não, porque a gente vai ter um procedimento anteriormente antes de fazer a apometria e a gente tem um procedimento durante a apometria, tá bom? Então não precisa se preocupar porque a gente tem uma egrégora que a gente trabalha muitos anos com ela, tá? E todos os obsessores, vagantes que estão dentro do campo daquelas pessoas que estão participando são direcionados para uma colônia específica. E lá eles vão receber tratamento. Se eles não quiserem receber tratamento, vai para outro lugar lá, que é um lugar mais pesado, mas ficar em volta de vocês, eles não irão mais ficar. Então a apometria ela tira tudo mesmo, tá? Se ele não quiser, ele vai ser encaminhado para outro lugar. Mas ele vai sair de perto de você. Se ele quiser, ele vai ser encaminhado na colônia. E se ele encher muito o saco, a gente tem outro procedimento que a gente faz. O que é egrégora?
Egrégora é um conjunto de consciências ou espíritos que se trabalham para limpar e harmonizar. Então a gente tem um grupo de espíritos e seres que ajudam a gente a fazer a apometria. E é interessante, quando a gente dá curso de apometria, que a gente também dá curso de apometria, a gente ensina a eles, os alunos a trabalharem com a egrégora que a gente trabalha. Então ele vai ter já um suporte de egrégora. Ok? E a gente trabalha a mercaba de Metatron. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês como vocês podem fazer parte. Lembrando que está no valor de R$35. Se você quer participar, já manda mensagem aqui, ó, nessa caixinha aqui, que eu já vou direcionar vocês para o grupo. Dia 28, às 20 horas. Quero fazer tratamento de limpeza energética, tirar o olho gordo, inveja, mal olhado, aquele peso no corpo, obsessores, apometria. Ok? Quer melhorar a sua condição financeira? A gente tem um trabalho coletivo de prosperidade radiônica que vai harmonizar as suas ideias e colocar você no eixo para realizar aqueles trabalhos. Então manda mensagem aqui também. Então, Jonathan, interessante sua pergunta. A gente usa sempre a base. Na verdade, é que assim, Jonathan, eu comecei a usar as bases dos Vedas dentro da projeção do campo da mente. Esse campo da mente é um trabalho meu, que eu venho já há uns 3 anos trabalhando, tá? Porque eu comecei a gravar aula, eu acho que eu tinha meus 23 a 24 anos, eu tô com 27, 23, 24, 25, 6 e 7. Isso! Eu tinha mais ou menos 23 anos quando eu comecei a gravar aulas. E aí, nesses anos, tem 3 anos para cá, eu venho estruturando uma ideia do campo da mente, que era um projeto que eu tenho dentro de uma filosofia aqui para o Brasil, para simplificar o entendimento das pessoas sobre como funciona essa mente e como ela observar esses padrões de pensamentos que vem na mente dela. Se você um dia pegar uma aula minha que eu falo sobre o campo da mente, eu explico tudo isso. Como nessas 34 horas de lives que a gente vem fazendo, eu não citei hora nenhuma o campo da mente. Eu só trouxe as questões yogas, de sutras de Patanjali, as questões Vedantas, dos Vedas, para introduzir uma perspectiva simplória fácil das pessoas entenderem. Mas se eu introduzir o campo da mente, aí fica mais fácil. Só que aí o campo da mente vai longe, assim, é horas, eu precisaria ali no mínimo umas 10 aulas para explicar esse processo. Então, novamente, quem quiser fazer parte da apometria coletiva, está no valor de R$35, ok? Deixa eu mostrar para vocês como vocês vão fazer aqui, tá? Você pode mandar mensagem aqui, ó, nesse cantinho esquerdo aqui. Nesse canto esquerdo vai ter uma setinha. Essa setinha você já manda mensagem para mim direto e eu vou te colocar no grupo. Você pode entrar aqui, ó, tá vendo? Você vai clicar aqui. Quando você clicar aqui, vai ter os PDF para vocês estudarem. São os PDF que eu crio. Aqui você vai ter a apometria, tá vendo? Ó? Dia 28, clica aqui, você já vai entrar no grupo. Radiestesia, dia 15 agora a gente vai ter o trabalho de prosperidade com radiestesia. Tá? A gente vai harmonizar suas ideias, suas vontades, seus desejos e a gente vai trabalhar isso. Aqui é o canal do YouTube, tá certo? Ó, o canal do YouTube. Aqui vai ter todas as aulas que eu estou falando hospedado. Aqui, opa, você vai estar descarregando. Aqui é o nosso grupo VIP do WhatsApp. Ali eu vou deixar os links daquele canal que eu falei, tá? Eu hoje mesmo deixei um link de um livro que chama Efeito Lúcifer, que é um professor de Harvard, de psicologia, fez um experimento social, que a gente citou esse livro dentro do curso Segredos da Consciência, que são 30 aulas, tá? E deixei também um vídeo muito interessante também. Líder Fernandes, seja bem-vindo, irmão. Gratidão pela presença. A gente já está no finalzinho. Então aqui é o grupo particular aqui, VIP, sei lá, que vocês podem entender, do perfil. Esses são os grupos de tratamentos e limpeza e esse aqui é o nosso canal do YouTube, tá bom? É só você clicar que você vai ser direcionado. E esse aqui são os PDFs, caso você queira todos esses PDFs, esses 2 PDFs de proteção.
através de símbolos, sigilos, desenvolvimento de capacidade psíquica. Esse aqui é de banho de ervas. Todos eles são muito bons, mas se você nunca fez uma limpeza e você passa por muitos problemas emocionais, físicos, etc., é sempre bom que você faz uma apometria sim. E dependendo do caso, você faz até uma apometria sim. Um tratamento apométrico com a gente ali, que vai ser bem legal. Além da gente fazer a apometria, porque a apometria é só apometria, tá, gente? A gente adiciona o tratamento de conversar, orientar, é uma espécie de mentoria com apometria, porque a gente visualiza o que está no cliente, a gente direciona para ele e orienta como ele vai conduzir através daquelas respostas para trazer o melhor resultado. E realmente, tem pessoas que, sim, muda drasticamente. Chega lá sem dinheiro nenhum, faz o tratamento de apometria, a gente direciona, harmoniza, faz um processo muito legal. A gente tem outros trabalhos também. E hoje tem muitas pessoas que estão bem-sucedidas com o seu negócio, com a sua carreira profissional encaminhando. Porque muita gente tem gente que vai procurar e não quer saber de espiritualidade, né? Quer saber de movimento material, a gente faz. Quem quiser de espiritualidade, a gente faz também, tá? Então aqui são os PDF. E esse aqui é um e-book meu trazendo a explicação desse processo aqui, que é aquele curso Segredo da Consciência, que a gente tem 30 aulas. Então esse é o PDF aqui. Muito interessante esse PDF. Eu gosto bastante, tá? Tem uns desenhos, tem mapas mentais, é isso. Se você quer fazer parte da nossa apometria coletiva, vou deixar aqui pra gente finalizar aqui, ó, tá vendo? Esse link da apometria, clica aí que você já vai ser encaminhado e direcionado, tá bom? Certo? E é isso, gente. Bom, a oportunidade está aí. Todas as aulas estão sendo hospedadas gratuitamente no nosso canal do YouTube. Então, oportunidade vocês estão tendo, né, para se limpar, etc, e se harmonizar. Agora vai de vocês. Minha parte eu estou fazendo, tá bom? Muito obrigado, beijo, namastê, fui! Gratidão, irmão. Vai lá no YouTube que vai estar tudo lá, tá? Tô hospedando devagarzinho, mas vai estar tudo lá. São 34 horas, então assim, é muita live. Fui!